meu nome é Cristiana Lima e seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui deste canal. Nós hoje vamos falar sobre desenhos animados e se eles são ou não benéficos para o desenvolvimento da criança. Vamos pensar aqui nestes dois exemplos que estás a ver. Qual deles é que tu achas que a criança iria escolher? E qual deles é que tu achas que promove mais o desenvolvimento? A verdade é que algo tão simples como nós ligarmos a TV, colocarmos um desenho animado para a criança ver, pode parecer super simples e que não tem nada de mal. Mas nem sempre assim o é. Ou seja, eles promovem a ideia de que realmente eles estão a fabricar conteúdo para desenvolver habilidades da criança, mas infelizmente nem sempre é assim. E é aqui que entra a importância deste vídeo. Hoje vamos falar sobre a diferença que existe nos desenhos animados, o que é que a ciência já investigou sobre isto e o que nós, como adultos, podemos fazer para proteger as crianças e conseguirmos fazer uma melhor gestão desta adesão aos desenhos animados. Canais como Cocomelon e outros de conteúdo parecido de promoção de desenhos animados sabem muito bem como agarrar a atenção da criança. Ou seja, eles usam técnicas que já foram comprovadas em laboratório e até mesmo nos estúdios deles, em que basicamente eles perceberam o que é que prende a criança ao ecrã neste caso. E uma dessas técnicas é o uso de alteração de cenário de forma constante. Ou seja, provavelmente vocês até já viram destes TikToks por aí em que as pessoas começaram a contar quantos segundos é que dura cada cena. Portanto, num vídeo, vamos imaginar num episódio de 10 minutos, o que seja, quantos segundos é que dura cada cena. E é assustador que cada cena chega a ter apenas 1 segundo, 2 segundos, no máximo 6 segundos. Ou seja, só aqui nós percebemos que este estímulo que está a ser usado, ou seja, esta constante alteração de cena, é de facto uma das técnicas mais poderosas porque, tal como acontece a nós como adultos, nós no Instagram muitas vezes nós estamos a fazer scroll por Reels e posts, o que seja, ou no TikTok, e nós às vezes não paramos nem 1 segundo nem 2 no que estamos a ver. Porque aquilo que acontece é que o facto de existir essa promoção constante de novo conteúdo produz esta libertação de dopamina. Portanto, nós ficamos de alguma forma a querer ver mais e a querer ver mais novidades. E isto é realmente uma das técnicas que estas empresas usam. Ou seja, o facto de, apesar de ser o mesmo episódio, mas havendo aqui várias alterações de cena, a criança fica mais interessada naquele conteúdo. E depois temos o uso também das cores muito contrastantes. Nós temos um belo exemplo, que é o exemplo do episódio do autocarro, em que tem aquela música super conhecida do The Wheels on the Bus Go Round and Round, pronto, na versão inglesa. E basicamente eles o que fazem nesse episódio e nos outros todos é usar cores super contrastantes. Portanto, temos nesse episódio em concreto, temos o amarelo, o verde e o azul. Portanto, se vocês forem a ver, essas cores estão extremamente brilhantes e isso já foi igualmente comprovado em como faz essa captação da atenção. Portanto, quanto mais brilhante a cor, mais a criança fica interessada naquele conteúdo. Uma terceira técnica que estas empresas usam é, sem dúvida, o uso repetitivo, por exemplo, de palavras. Se vocês repararem, existem várias músicas já do No, No, No ou Yes, 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 por exemplo, elas usam várias vezes isto, no, 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 yes, 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 ou sim, 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 não, não, não. O facto de haver esta repetição também já foi comprovado em como capta a atenção da criança. Outras coisas que também são semelhantes aqui ao uso de sons é o uso de sons de explosões, de sirenes. Tudo isto são estímulos auditivos que lá está, despertam essa alerta. Se vocês, lá está, isto basta nós pensarmos, nós como adultos, por exemplo, nós estamos em casa, se estiver um ambiente assim mais silencioso e de repente nós ouvirmos um barulho, sei lá, uma sirene, lá está, uma ambulância, a polícia, o nosso instinto, digamos assim, é olhar e ver o que é. Ou seja, as empresas sabem que a criança, se ouvir esses estímulos também, ela vai ficar interessada. Portanto, isto é um conjunto de técnicas que, ao serem usadas em conjunto, faz com que aconteça isso que eu estava a falar ao início, que é a criança fica vidrada naquele conteúdo. Agora, claro, nós podemos estar a dizer isto de que eles usam estas técnicas para prender a atenção da criança. Eu não estou aqui a dizer que o conteúdo é péssimo e que não tem qualquer valor, digamos, em termos de desenvolvimento. Eles têm, de facto, o Cocomelon, se calhar eu não defenderia tanto Cocomelon, mas alguns desenhos animados
têm de facto alguns episódios em que são ensinados os números, ensinam as cores, enfim. Há de facto algum valor nesse tipo de conteúdos. Agora, o que nós temos que perceber é que, apesar de haver aqui algum valor nesses conteúdos, nós temos que perceber o que é que nós como adultos podemos fazer para depois minimizar outras consequências que advêm da exposição a esse tipo de conteúdos quando ela é realmente excessiva. Apesar de nós não podermos colocar aqui uma relação de causalidade direta de que, por exemplo, ver Cocomelon prejudica o desenvolvimento da criança, aquilo que já foi visto é que a exposição a este tipo de conteúdos que têm estas técnicas pode fazer com que a criança fique subestimulada, pode fazer com que ela se sinta mais irritada quando, por exemplo, não tem acesso a estes conteúdos. Ou seja, aqui é preciso ter esta dose de discernimento e de perceber que existem então aqui algumas consequências que podem advir da exposição a este conteúdo, não estando aqui a dizer, lá está, que isto é uma relação direta de causalidade. E agora tu perguntas, mas porquê é que isto acontece? Ou seja, porquê é que pode haver realmente este impacto negativo na criança? Porque aquilo que nós sabemos é que as crianças estão a ser expostas a este conteúdo em idades em que o seu cérebro ainda está em desenvolvimento. Ou seja, se nós estamos a colocar uma criança a ser habituada, digamos assim, a um conteúdo em que há uma constante novidade, há uma constante alteração de estímulos, nós estamos a fazer com que o cérebro da criança aprenda que na sua vida o que vai acontecer é isso, ou seja, que vai haver sempre, vão haver sempre novidades, vão haver sempre estímulos novos, que tudo vai ser muito rápido. E isso não acontece, nós sabemos que na vida adulta as coisas não são assim. Daí esta importância de nós percebermos que, ok, pode haver aqui alguma exposição, mas temos que perceber que se nós deixarmos a criança assistir a este tipo de conteúdos muito tempo, então ela vai estar sempre à espera de novidades e não vai ficar satisfeita, não vai ficar feliz quando nós retirarmos esse conteúdo, quando nós não tivermos constantes novidades para ela. Aqui o que é que nós podemos fazer? É promover então atividades que tenham, lá está, esta redução da velocidade dos estímulos. Coisas simples como ler uma história, brincar ao faz de conta, pintarem o desenho com a criança ou até a criança fazê-lo sozinha. E isso são atividades em que, lá está, essa libertação de novidades e de estímulos não acontece da mesma forma como nos desenhos animados. Neste caso, os desenhos animados que nós estávamos a referir ao início. E com isto o que vai acontecer é que a criança vai estar a desenvolver, por exemplo, a criatividade, o foco e a paciência, porque nós sabemos que algumas destas atividades, como o pintar, o desenhar, envolve, lá está, alguma paciência e alguma criatividade. E agora tu perguntas, e bem, ok, então mas como é que eu posso saber se a criança está a ser demasiado exposta a este tipo de conteúdos? Então, nós temos aqui várias consequências que são observáveis na criança e que nos podem dar essa indicação. Uma delas é, por exemplo, haver aqui uma dificuldade na hora de dormir, ou seja, a criança está de tal forma subestimulada que existe essa dificuldade em acalmar o corpo e proceder então neste caso ao descanso. E com isto nós também podemos observar a irritabilidade e a menor tolerância por parte da criança. Isto são alguns dos exemplos que, lá está, podem manifestar que a criança está a ser alvo de uma subestimulação e por isso ela tem dificuldade em se regular, portanto, em se sentir mais calma e lá está, a conseguir depois estes momentos em que não existem esses estímulos. Outras consequências que também foram apontadas por alguns profissionais são a existência do atraso na linguagem, portanto, apesar de alguns canais como o Cocomelon dizerem que ajudam na promoção do vocabulário e tudo mais, infelizmente aquilo que se está a observar é que algumas crianças estão com atraso na linguagem. Portanto, não estão a conseguir formular frases, não estão a conseguir dizer palavras em comparação com crianças que não são tão expostas a esse tipo de conteúdo. E com isto vem a dificuldade, por exemplo, em prestar atenção a tarefas mais simples, a prestar atenção na escola, na pré-escola, por exemplo, porque, mais uma vez, elas querem estímulos e lá nesse momento, por exemplo, quando estão a aprender a escrever, o que seja, isso não existe. E claro, provavelmente também já viste TikToks em que aparecem crianças a fazerem birras gigantes porque lhes foi desligada a TV. Portanto, aqui é um claro sinal de que elas estão tão envolvidas naquele conteúdo que, lá está, quando esse conteúdo é cortado, uma vez que elas não têm a capacidade de perceber o porquê de lhes estarem a retirar aquele conteúdo, naturalmente que vai haver aqui uma desregulação. E agora vem a parte mais importante que é, ok, então no final disto tudo, o que é que eu posso fazer?
Uma delas é, claro, limitar o uso de ecrãs. É recomendado que até aos 2 anos não exista exposição a ecrãs e que a partir dos 3 anos, mais ou menos, então ali a partir dos 2,5, 3 até mais ou menos aos 5, que existe uma exposição muito reduzida. Sendo que aqui alguns profissionais falam até de um máximo de 1 hora por dia e sempre com supervisão. E juntando aqui esta questão da supervisão, lá está, muito importante nós como adultos sabermos aquilo que estamos a dar à criança. E aqui eu posso sugerir outro tipo de conteúdos, como por exemplo Bluey. Se vocês repararem, Bluey tem um uso de cores que lá está, não são aquelas cores contrastantes como no Cocomelon, por exemplo. Tem cenas que duram mais segundos do que no Cocomelon. Nós como adultos temos que fazer este esforço e sim, isso vai consumir o vosso tempo também, mas temos que fazer este esforço de, ok, deixa-me primeiro ver que tipo de conteúdo é que é este e se faz sentido eu colocar o meu filho ou a minha filha a ver ou não. E outra coisa que tu podes fazer e que esta então eu diria que é super valiosa, mas que pode, lá está, fazer com que tu precises de tempo e de paciência para isso, que é sentar-te com a criança a ver os desenhos animados que ela está a ver e ao longo desse episódio, por exemplo, ires comentando o que é que está a acontecer, o que é que foi certo, o que é que foi errado, explicar à criança algumas situações em que ela própria possa eventualmente questionar o que é aquilo, o que é que não é, ou seja, fazerem com que esse momento que é neste caso ver desenhos animados, que supostamente seria só da criança, fazerem desse um momento conjunto e didático acima de tudo. E claro, também muito importante e que vai ao encontro do que eu falei na série do Abraço ao Portão, ter muita atenção às rotinas, ou seja, aqui o ideal é não haver TV antes de dormir, seja antes da sesta, seja à noite, porque lá está, a TV vai subestimular a criança e depois vai ser mais difícil para ela conseguir fazer a sesta ou ir dormir à noite. Isto é engraçado, porque se nós pensarmos, isto também acontece connosco e nós sabemos que isto está comprovado cientificamente, que se nós antes de dormirmos ficarmos a mexer no telemóvel ou a luz da TV estiver muito forte, existirem luzes em casa muito fortes, por exemplo a luz branca, nós vamos ter mais dificuldade em dormir. Portanto, se isto acontece connosco, que somos adultos e que supostamente sabemos já tanta coisa, claro, também vai acontecer com a criança. E claro, outra técnica que já de alguma forma disse há pouco é fazerem atividades que, lá está, tenham assim que sejam assim mais pacíficas. Fazer um jogo de tabuleiro, fazerem um puzzle, fazerem desenhos, tentarem promover aqui atividades que não seja só com o uso de ecrãs. No fundo, aquilo que é importante nós percebermos é que, apesar de estar a existir aqui muita polémica sobre o canal Cocomelon e outros semelhantes, nós não estamos com isto a dizer, ou neste caso eu não estou, os outros não sei, eu não estou a querer dizer com isto que é um canal péssimo e que não devem de usar de todo. Eu confesso que vi alguns conteúdos que achei que não eram didáticos, mas também existem outros episódios que realmente têm ali algum valor, como a questão de ensinar os números, ensinar as cores. Portanto, nós não estamos aqui a querer colocar uma pedra sobre este tipo de conteúdos. Lá está, eles podem ter aqui alguns defeitos, mas também têm algumas qualidades, temos que admitir. Lembrem-se que a infância é um momento super importante, portanto, é nessa altura que a criança está a desenvolver a sua criatividade, a sua imaginação, a atenção. Portanto, quanto mais atividades nós conseguirmos promover a diversidade de contextos, de cenários, isso vai tudo promover, lá está, a criança a conseguir no futuro encontrar mais soluções para os seus problemas, conseguir sentir-se menos frustrada quando as coisas não acontecem como ela quer, porque no fundo ela foi treinada a perceber que existem várias possibilidades na vida e se a vida dela, quando criança, for ver apenas desenhos animados, eu posso dizer aqui garantidamente que ela viverá muito mais frustrada quando for adulta. E claro, nós temos que nos lembrar que a partir do momento em que nós estamos a falar de um negócio, o foco principal destas empresas, como o Cocomelon, que tem, bem, é incrível os números que eles têm e o lucro que eles têm. Nós temos que nos lembrar que a partir do momento em que isto é um negócio que lhes está a dar dinheiro, o foco deles não vai ser a educação, não vai ser o desenvolvimento da criança. O foco deles vai ser sempre, deles e de outras empresas, agarrar a criança, criar visualizações, criar mais lucro. Vai ser isto. Portanto, com isto eu deixo-te um desafio final, que é, durante a próxima semana, tenta criar atividades diferentes com a criança aí em casa, com o teu filho, com a tua filha, com o teu sobrinho, quem quer que seja, e depois diz-me aqui nos comentários o
que é que tu observaste na criança? Achaste que realmente ela conseguia estar envolvida nessas atividades? Achas que ela está mais, vamos dizer, viciada nesses conteúdos digitais? Partilha aqui nos comentários qual a tua opinião, o que é que tu já tentaste fazer e o que é que resultou ou não. Muito obrigada por estares aí desse lado mais uma vez. Vamos continuar aqui com o conteúdo neste canal, por isso não te esqueças de subscrever, deixar o teu like e deixa o comentário aqui com a tua opinião. Obrigada e beijinhos. Tchau!